Pode se assentar. Queridos, vou fazer uma pergunta bíblica para vocês. Onde Jesus está? Abre aqui em Mateus 18, 20. Coloca aqui, projeta aqui no telão, por favor. Vamos responder biblicamente. Você está numa igreja bíblica, então a gente tem que responder biblicamente. Podem ler comigo? Podem ler alto? Por quê? Então ele está onde? Aqui. Glória a Deus! Que bênção! Para quem não me conhece, sou o pastor Valmor, com muito amor. E eu queria dar as boas-vindas para todos vocês esta noite. E hoje eu estava no meu carro indo para lá e para cá, porque dia de ajuntamento a gente não para, não é? Os irmãos aí, eu quero agradecer mais uma noite, mais uma vez, os irmãos que se dedicaram a colocar a igreja em ordem, né, nos abençoando com as suas habilidades, com o seu serviço, com o seu amor pela casa do Senhor. Mais uma vez, eu queria que a igreja desse uma salva de palmas para todos os irmãos que trabalharam para, em tempo recorde, deixar tudo lindo. E aí eu estava no meu carro e veio uma mensagem da minha mulher, né? E aí quando a mulher manda mensagem, você tem que fazer o quê? Você tem que olhar. Então eu abri o celular assim, aí tinha uma pregação. E aí eu quero colocar o início dessa pregação. Projeta aqui, por favor. Dá uma diminuída na luz. Carla, dá uma diminuída na luz aqui. O que aconteceu um ano antes, essa pregação. Bom, 1, 2, 3. Foi? E o que é isso? Pare, stop. Só 1 minuto, 5 minutos. Contagem regressiva. Vamos? Então, há 1 ano atrás aconteceu isso. Se tiver som, ajuda. Isso. Para vocês entenderem um pouquinho da nossa história. Em 19 de março de 2021, nós realizamos o primeiro culto Cristos. Cristos, para quem não sabe, é Cristo em grego. E é o ministério de evangelismo da nossa igreja. E um ministério que começou nas ruas do bairro aqui dos ingleses, ali nas imediações a João Roberto, com adolescentes. O meu filho Fernando, com mais o seu time de adolescentes com espinha no rosto, eles saíam para pregar o evangelho durante a pandemia. E foi ganhando corpo, as pessoas foram sendo alcançadas. Muitas vidas que estão aqui hoje são fruto desse ministério, de jovens que não tinham nada, não tinham meios, mas tinham tudo. Tinham o Senhor no coração. E aí quando aconteceu o que todos sabem que aconteceu, nós tínhamos que dar um nome para a igreja que já existia. E aí nós entendemos em unanimidade de chamá-la de Cristos. Porque a obra de Deus, ela não requer estrutura, ela requer apenas um coração voltado para o Pai. O primeiro culto Cristos que aconteceu, o título da mensagem lá em 2021 foi Um Dia no Paraíso. Amados, Deus sabe o fim desde o começo.
Ele sabe que nós estaríamos aqui esta noite. Ele sabe cada minuto o que vai acontecer em nossas vidas. Nós estamos Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Ninguém chega em nenhum lugar sozinho. Jesus nos disse para nós irmos sempre acompanhados. Então a gente tem que caminhar juntos e caminhar junto com alguém, com pessoas que têm os mesmos valores, a mesma fé, o mesmo posicionamento. E falando de tempos passados, eu estive lá em Campinas, numa conferência, não como essa, mas uma conferência muito maior, e ali eu conheci o pregador dessa noite, né, o apóstolo Mahatma, e ele pregou uma mensagem que eu jamais esqueci. Ele falou sobre o Salmo 89, em que Deus disse: eu escolhi Davi. Lembra, Mahatma? Deus viu algo em Davi que o profeta não havia visto. Deus sempre vê algo dentro de nós que homem nenhum vai enxergar. Deus enxerga o coração, não vê por aparência. E cada um que está aqui esta noite, cada um daqueles homens que fazem parte da minha história no Evangelho, e aqui está o pastor Digão, o pastor Natanael, o pastor Foganoli, e tantos que passaram por aqui também, eu quero dizer que eu amo muito a vida de vocês, né? Eu jamais vou esquecer das coisas boas que nós vivemos, e foram muitas, porque as coisas velhas já se passaram, as coisas boas é que ficam no nosso coração. Jesus ensinou-nos a fazer como Ele. Quantas vezes devo perdoar? 70 vezes 7. Quantas vezes eu devo pedir perdão? 70 vezes 7 também. Então, o mal que eu pratico e o bem que eu recebo é também proporcional à minha necessidade de perdão e de perdoar. Amém? Então, eu quero convidar esta noite, né, e que a igreja receba com a salva de palmas a Jesus, o apóstolo Mahatma Lopes, ele que é um homem de Deus, que fez um esforço muito grande para estar aqui com a gente, né, teve que mudar voo, e vai sair amanhã às 4 da manhã, né? Então, assim, ele vai sair depois que pregar. Então, porque a gente vai continuar aqui até às 4, né? Profeta tem que, entregar tudo e mais um pouco, não é verdade? Então, o apóstolo Djalma, que é
vinculada ao GKPM, né, que é o Global King do Elias Dantas, pastor sênior da Igreja Nova, lá em Niterói. O homem de Deus, ele vai contar um pouquinho mais a sua história, mas, Mahatma, muito obrigado, é muita honra você estar aqui com a gente. Então, te passo a palavra, o altar é seu. Glória a Deus. Boa noite, família. Que bom estarmos juntos, um privilégio, de alguma forma, ser parte de tudo que vocês estão vivendo nessa temporada e estar aqui para servi-los. Para mim é uma honra rever amigos que admiro, que são intensos, apaixonados por Jesus. Para mim sempre é um momento de edificação, crescimento, de aprendizado. Cada viagem é uma troca, é uma experiência de você poder estar na mesa e entender a diversidade do reino. A igreja da Antioquia, quando nasceu com essa proposta de quebrar a limitação de um ambiente que não pode estar preso em Jerusalém. E às vezes a forma que Deus faz isso é permitindo que, de fato, as tribulações nos alcancem. Então, processos nos promovem. As guerras nos tornam realmente mais perto de Deus. E como foi com a igreja da Antioquia, tem sido assim com muitas igrejas no Brasil. O Senhor tem usado de momentos tão desafiadores para que o Evangelho possa tomar realmente a sua forma original, o seu propósito inicial, impactar a cidade, marcar as gerações. Pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Isso retrata uma igreja que de fato encontra a sua identidade, e ao encontrar a sua identidade é impossível o mundo não reconhecer a sua essência. Então eu louvo a Deus por tudo que vocês estão construindo nele. Ele é a base de tudo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 3, verso 10, ele vai nos encorajar realmente a construir sobre o fundamento certo, que é Cristo. Cada um precisa observar como se move, porque certamente a obra de todos serão provadas. Então, ele é o cabeça, ele é a base, ele é esperança de glória. Obrigado pelo convite. Eu queria agradecer, tem uma galera aí que está com a gente aqui. Pastor Felipe, obrigado, está com a turminha aí, boa demais. São filhos do outro lado e são bons homens para vocês caminharem, para aprender, para desfrutar, para crescer, para pedir socorro, para levar lá, para ministrar. Então tem uma turma grande aí. Bem, gente, eu sempre percebo assim que há uma expectativa no profético, né? E isso não retrata uma igreja matura, não retrata uma igreja que se move por homens, mas retrata uma igreja que vive na dependência do Espírito. E saber que nós não sabemos conduzir como convém, mas é Ele que nos ensina toda a verdade, o Espírito da verdade. Então, eu não tenho problema quando alguém fala, o pastor carrega uma unção profética, ou é um profeta, enfim, isso não é problema. Mas eu quero dizer que é sobre Ele, é o que Ele quer fazer. E essa noite Ele vai fazer tudo o que Ele projetou para a glória do seu próprio nome. Amém, gente? Então já quero abrir com vocês a Bíblia. E eu queria, só por hoje, domingo, vocês voltam ao normal amanhã, mas eu vou pedir para você abrir a Bíblia. Quando eu falar o texto, você grita. Perfeito? Por que você grita? Porque na igreja que eu sou pastor, aos domingos, em qualquer uma das nossas reuniões, experiências, quando a gente vai abrir a Bíblia, a igreja ela grita. Eu ainda não descobri porquê, mas eu acho que eles têm fome da palavra. Então, como vocês são uma igreja bíblica, então eu vou pedir para abrir e vocês vão se expressar. Carioca quer se sentir mais em casa ainda, muito embora eu acho que essa é uma região que eu me senti muito em casa, viu? Pelos amigos, pelo lugar, por tudo. Então, abra comigo a sua Bíblia. Para o ensaio, acho que foi mais ou menos. Pode ser melhor. Abra comigo sua Bíblia. Agora dá para pregar até 4 da manhã. João capítulo 15, nós vamos meditar no verso de número 1 ao 8. É uma palavra muito simples, mas eu acredito que ela vem carregada na sua simplicidade de pontos importantes, sobretudo a centralidade do cristianismo. Jesus está vivendo um momento muito importante. Ele precisa transmitir aos seus discípulos uma mensagem que nós podemos aqui chamá-la de essencial para os próximos passos. E eu creio que esse texto, de fato, se fosse uma escolha pessoal, pastores, eu não iria escolher esse texto.
A gente sempre nas conferências, a gente quer causar, carioca é um problema, a gente, carioca quer pegar aquela mensagem ali e pegar o que tem de melhor. Não, mas enquanto eu meditava, o Senhor colocou isso no meu coração. Eu quero dar um tema para essa noite. O tema dessa noite é fique perto. Então fale para pelo menos 2 pessoas, fique perto. Diz assim o texto: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, ou melhor, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, senão permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, senão permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanha e lança no fogo, e queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que dê muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por uma noite tão poderosa, por esse tempo profético. Tivemos um momento de adoração tão genuíno. O céu se manifestou sobre nós. Nós somos dependentes daquilo que o Senhor realmente quer fazer, quer alinhar, que haja sobre nós o open heaven, que o Senhor invada esse ambiente ainda mais com a tua palavra, com a tua presença, e que nós possamos sair daqui marcados para a glória do teu santo nome. Família, o momento talvez seja solene, embora a gente não perceba. Jesus, ele vai realmente usar essa reta final para alinhar os seus discípulos para o tempo que é chegado. A gente sabe o quanto o cenário é preocupante, é denso. Jesus está prestes a ser crucificado. A gente pode afirmar que o céu profeticamente já estava se escurecendo, o madeiro já estava preparado. Jesus já tinha demonstrado o verdadeiro sentido do evangelho ao se despir no capítulo 13 e servir os seus discípulos. Ele chega a afirmar e apontar que o traidor estava no meio deles. Ele continua tranquilizando os seus discípulos que eles não ficariam órfãos. Ele faz menção à promessa do Espírito Santo. Queria conduzir a igreja, a dispensação do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Não é um Deus esquecido, é um Deus presente, é real. E ele vai olhando para os seus discípulos, não é mais as multidões agora, não há manifestações de milagres ali acontecendo, o que há são palavras fundamentais para revelar a essência do cristianismo. Jesus está focado, ele sabe que aquele momento é um momento que, se ele não for intencional, os galhos vão enfraquecer, os ramos vão se perder, vão se tornar apenas madeira e nada mais. É um momento que ele precisa prepará-los, não apenas para a sua partida e ressurreição, mas prepará-los para a descida do Espírito Santo, para que a igreja, de fato, agora assuma a sua identidade revelada no ministério de Jesus. Então ele vai reunir ali e não vai dar uma aula estratégica sobre como construir igreja. Muito menos ele não vai ensinar agora sobre batalha espiritual. Ele não vai trazer ali um plano de ação, mas ele vai entregar uma revelação. E se eu fosse apenas nos moldes antigos das igrejas tradicionais, hoje dá apenas uma saudação. Na minha época, e eu fiquei muito impactado hoje vendo, e me permita falar, os meninos aqui em cima, porque eu me lembrei, passou um filme na minha cabeça, eu comecei a pastorear com 20 anos de idade, e ver a adoração, ver a condução do culto, meu Deus, os dois estão convidados. Enquanto vocês ministravam ali, eu vou fazer uma série, um mês inteiro, só pode pregar de 20 anos para baixo. E eu vou levar para ministrar em todos os cultos, porque é incrível ver o quanto essa próxima geração, ela está conectada, não dessa forma, mas ela está entrelaçada no ambiente
que é uma relação saudável, orgânica, não de controle, não de castração, não de paternalismo, mas a verdadeira paternidade que promove as gerações. E eu fiquei muito impactado, eu louvo a Deus por isso. Mas na minha época tinha uma coisa chamada água na colher. Talvez ninguém ouviu falar sobre isso, mas eu sou carioca. Carioca frequentou as favelas e os cultos nas favelas com as irmãs do coque, e de repente você chegava, a irmã já estava ali rodando no mistério. Até que estava dormindo, quando acabava a consagração, ela falava: eu preciso compartilhar o sonho que Deus me deu. Porque era muito avivada aquelas irmãs. E os cultos, eles eram tocados da seguinte forma: irmão fulano, uma água na colher, um beijo da flor. O que era isso? Uma pequena saudação. Se eu fosse dar uma saudação apenas aqui, eu entregaria o recado de Deus para essa igreja. A chave de Deus para vocês é: permaneçam em mim. Se vocês compreenderem a profundidade do que isso representa diante do que Deus está entregando, fique tranquilo, não vai ser sobre esforço, não vai ser sobre atividade, não vai ser sobre a nossa capacidade de fazer igreja, mas a nossa capacidade de permanecer e nos relacionarmos de forma intencional. O verbo permanecer aqui vai aparecer 11 vezes. Não é possível que apenas uma forma de organizar a língua, mas uma intencionalidade de Cristo em trazer uma chave necessária. Naquele momento não era as multidões. Eu quero dizer para vocês, se Ele quiser fazer algum milagre hoje, tudo bem. Se Ele quiser me usar para alguma palavra profética, tudo bem. Nós não queremos colocar forma no culto e nem limitar o que Ele quer fazer. Mas nessa noite eu quero ser um profeta na palavra. E eu quero ser preciso em afirmar que tudo que vocês vão viver nessa próxima temporada depende do nível de permanência. Sabe, tudo que Jesus, Ele queria levar os discípulos a compreender que aquele momento era fundamental para que eles pudessem compreender a próxima poda, as próximas instruções, os dias bons e dias difíceis que a caminhada traria aos seus discípulos. Os galhos seriam testados a se soltar em algum momento, porque nós, na caminhada, seremos testados. Em algum momento, a euforia de um ano acaba e entra, sabe, o processo do meio, onde Deus vai nos elevando e o próprio Deus produzindo um nível de unção para uma nova dimensão. Então, o tema da noite é: fique perto. Fale para alguém: fique perto. Sabe, ficar perto é permanecer, e permanecer é entender que os nossos galhos não vão se soltar, porque nós entendemos que para onde nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida. Permanecer é entender que não existe outro lugar. O cristianismo não é um ritual, não é uma religião, não é um sistema. Nós podemos encontrar palavras aqui para classificar tudo que a gente conhece de um cristianismo que não é verdadeiramente o cristianismo que Cristo promoveu. O cristianismo, ele se revela na sua essência a partir do nosso relacionamento. Jesus deixa isso tão claro em todo o tempo, na relação dele com o Pai, e agora ele nos convida a estarmos nesse lugar. E é justamente nesse lugar de permanência, não de um relacionamento superficial. Deus me deu uma palavra esses dias para a igreja brasileira. Uma das coisas que Deus está restaurando na igreja brasileira nesses dias é uma igreja que ela precisa voltar a caminhar na profundidade do relacionamento com Cristo, e não numa visão superficial dos nossos eventos e até mesmo das nossas experiências de domingo, aonde nós somos atraídos, sabe, por um movimento de homens, mas nós somos atraídos por Ele, porque Ele é a centralidade de todas as coisas. E eu creio profeticamente que assim como o Senhor nos trouxe uma direção, e vocês estão, sabe, na continuidade desse mover, mas desse novo ciclo no seu primeiro ano,
Permanecer é entender que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Ele não apenas começa, mas ele conclui todas as coisas. Essa noite eu estou aqui para dizer que não é sobre fazer mais, não é sobre quantas igrejas iremos plantar, metas robustas, estruturas grandiosas, alicerces de homem. Pastor, você veio com um banho de água fria porque nós temos metas. Não, elas acontecem de forma orgânica quando nós apenas permanecemos. A chave do cristianismo é esse relacionamento profundo. O cristianismo é um ambiente onde nós realmente estamos firmados em Cristo. Por quê? Permanecer é uma compreensão tão profunda que nos leva a sair do ativismo de sermos igreja e encontramos a beleza de ser igreja. Deus me disse: eu vou tornar o Brasil, eu trarei de volta ao Brasil o movimento em que as igrejas voltarão a ser famílias de verdade, aonde voltará a ser essência de verdade. O que mais importa não é o ápice do culto, mas é as gerações que se constroem. Ele disse para mim: olha para esse texto, porque nesse texto a unção estava sendo gerada. Nesse texto, Mahatma, a unção estava sendo, preparada. Jesus vai sair dali, e alguns estudiosos acreditam que Jesus se deparou com vinhas enquanto ele caminhava, e ele estava indo em direção ao Getsemane. Entre o cenáculo e o Getsemane, ele estava ali, e no meio do caminho, segundo historiadores, é possível, e aí ele toma o que é a autenticidade do cristianismo. Ele se apresenta como a videira verdadeira, em contraste à falha da nação de Israel. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai o lavrador. A videira degenerada, que Jeremias 2:21, em que havia tanta expectativa para que aquela videira, que se revela como um sistema, e que se perde e que não consegue cumprir o seu propósito, porque todo foco e expectativa estava em homens. Mas como a palavra de Deus e o propósito nunca se perde, na plenitude dos tempos Deus enviou o seu filho. E ele envia o seu filho, Fernando, justamente para revelar a videira verdadeira. Evangelho é autenticidade, evangelho é essência, evangelho é pureza, evangelho é a certeza que nós não saímos de um sistema para construir outro, não saímos de algumas práticas para permanecermos em outras. Não, na verdade Ele nos chamou para novidade de vida, e o que Deus está fazendo no nosso meio, queridos, é nos conduzir debaixo dessa revelação, dessa essência, algo que seja legítimo. E Jesus, quando afirma, ele não tem nenhum ego ou pretensão humana em se colocar como videira verdadeira, até porque ele coloca: o meu pai é o agricultor. Mas ele reconhece que está sob o cuidado ativo do pai, o faz ser essa videira perfeita, legítima, autêntica. E ele está chamando a atenção dos seus discípulos. E ele continua dizendo: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E essa frutificação não é um ativismo de ser igreja, o desespero, a correria que cansa. O reino é sobre fluir, é sobre sermos apaixonados intensamente. Alguém me pergunta: como é que é o meu pique? Ter que acordar todos os dias às 4, ir para a igreja, orar às 5. Eu disse: é um estilo de vida. Na verdade, sentimos falta quando isso não acontece. Não é porque precisamos viajar de um lado para o outro, pregar, nos reunirmos, atendermos, não. Não é a atividade ministerial que
me torna frutífero, mas é compreender que nós estamos ligados não apenas por fora, mas nós estamos ligados por dentro. Jesus, ele profetizou que do nosso interior fluiriam rios de água viva. Inside de dentro para fora. Algo que flui dentro de nós. E ele me parece que está fazendo a mesma obra. A mesma obra que ele aponta aos seus discípulos. Eu quero dizer nessa noite que ficar perto é construir um relacionamento genuíno e sólido com ele. E é sobre isso que essa casa vai viver. Claro, eu ouvi o Senhor dizendo que Ele mesmo usará o que Ele está construindo em vós, para manifestar através de vós, para que tantas outras vidas sejam levadas a essa autenticidade do Evangelho. Eu poderia chamar isso aqui da revolução do simples. Não do pragmatismo ministerial. Não de uma igreja em que nós estamos acelerados, correndo atrás de tudo, mas nós estamos apaixonados, desesperados por Ele. Nós estamos buscando a melhor parte todos os dias. Nós estamos sedentos, sabe, por algo genuíno e verdadeiro. E é exatamente isso. O verso 3: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Porque Ele é o instrumento dessa purificação. Não há purificação se não for pela palavra. Não é a libertação que se dá pelo sistema, as mudanças que acontecem pelas regras, mas é a regeneração que Ele apresenta a Nicodemos, mas que também apresenta a mulher samaritana, e que por onde Ele passa fica evidente que quem bebe da água que Ele oferece não tem sede, imediatamente é condicionado ao propósito. Os seus discípulos estão ali e Jesus está insistindo, dizendo: olha, o símbolo do lavar os pés é uma representação o quanto eu tenho vos lavado através da minha palavra. O que liberta não são regras, não são tradições, não são mapas mentais que podem ser utilizados, todas as ferramentas possíveis, mas com a ideia de um coach evangelizado, e nada contra aqueles que são treinadores, aqueles que são profissionais terapêuticos. Não é sobre isso, não é descartar aquilo que faz parte da vida, mas entender que a gente tem que estar juntinho, together, agarradinho. A gente não precisa correr de um lado para o outro, a gente precisa correr intensamente por Ele. Deus vai aumentar a fome dessa igreja. Deus vai dar a essa igreja uma sensibilidade de permanência. Deus vai dar a essa igreja, sabe, um desejo ardente. Deixa eu te dizer algo. Nós vamos viver um avivamento de autenticidade no Brasil. Não, você não entendeu o que eu disse? O reino nunca perde. Porque o reino nunca perde. O reino trabalha combatendo aquilo que é falso, levantando aquilo que é verdadeiro. Eu não preciso pregar no altar sobre as coisas ruins, eu preciso pregar sobre as coisas certas. Quando você prega sobre a verdade, a mentira desaparece. Então, a forma que Deus faz para combater o falso, a videira que não deu certo era Israel. E por favor, aqui não tem nenhuma relação com a cultura, nenhuma relação, eu sou um apaixonado pela cultura de Israel, nenhuma relação com qualquer discriminação com os povos. Na verdade, a expectativa de encontrar em Israel, num sistema antigo, houve frustração. Então, sempre que algo, eu diria, que tenta se posicionar como certo, mas na verdade
não é genuíno, Deus levanta um movimento de autenticidade. O que Deus te deu foi autenticidade. Todo movimento do Espírito que deu a origem a essa nova estação, ela vem de uma autenticidade do Espírito e não de uma arrogância de homens. Não de uma pretensão humana pelo conhecimento, pela capacidade, mas por uma essência que grita dentro da gente. Você não consegue permanecer de qualquer maneira, porque você descobre que não tem outro caminho. A vida da gente começa a bagunçar até que a gente começa a ser atraído. Sabe, é um movimento do próprio Espírito que vai trazendo a gente. Jesus está ali. Vocês estão limpos pela palavra, mas vocês vão ter que permanecer. Por quê? Porque vão vir diversas estações na vida e tudo vai tentar, num tempo de autenticidade, que os ramos não estejam próximos. Mas a chave da unção, do crescimento, a chave do avanço do reino de Deus é permanece. Ele sabe pastorear a igreja, ele sabe ensinar a igreja, ele sabe alinhar a igreja profeticamente, ele sabe abrir a expansão apostólica da igreja, curar os enfermos, não há problema. O Pai é glorificado nas obras, mas não existem obras sem permanência. Não existe obras sem uma vida genuína. Eu não sei se a minha limitação hoje coopera para que vocês compreendam aquilo que o Espírito Santo está compartilhando. Eu não sei se o meu desafio didático hoje, teologia, a minha homilética contribui, mas eu sei que o meu espírito está ouvindo. Fique perto. Vocês vão viver uma estação tão poderosa, uma estação, sabe, que eu chamaria de avivamento bíblico, avivamento de autenticidade, avivamento de essência. É a próxima geração cantando, a próxima geração pregando. São os mais velhos, me permita essa expressão, frutificando na velhice. É o Senhor construindo algo novo na nação brasileira. Porque tudo que nós vivemos no aspecto político, cultural, isso revela a imoralidade da igreja. Porque a nação é reflexo da igreja. Então Deus vai mudar a cara da igreja. Alguém está aqui comigo para reagir? Será que tem pelo menos um assembleano no nosso meio para dar um glória pentecostal? Eu ouvi o Senhor dizendo, Mahatma, nas minhas orações, eu estou prestes a mudar a face da minha igreja. Sabe, por mais que no meio da igreja, a gente vai ver isso na parábola das virgens, todas têm expectativa, mas nem todas estão preparadas. E o Senhor está preparando uma igreja, de fato, que, sabe, vai revelar a sua face. Quantos estão comigo? Quantos estão comigo? Quantos estão comigo? Jesus então afirma, no verso 3, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ele está limpando a igreja nesse tempo. Não é a tradição, não é os programas. Por favor, que tenhamos todos os ministérios, que tenhamos toda organização de igreja, mas permanecer aqui revela uma intensidade de dependência. Abra as suas mãos. Abra as suas mãos. Eu quero que você olhe para ela. E você pode perguntar ao Senhor, que por mais que elas sejam habilidosas, pergunta para Ele se elas são suficientes. E você vai descobrir que elas não são suficientes. Mas você vai descobrir, se o seu coração estiver nele, certamente as suas mãos serão instrumentos. Deus está levando a igreja a um lugar de dependência dEle. Nós vamos dançar debaixo da sua orientação, nós vamos cantar debaixo da sua oração, nós vamos pregar. Não é sobre construir novos impérios, novas estruturas. Não é sobre fazer o mesmo do mesmo. Não é sobre, é entender que o nosso compasso agora é diferente.
É como o encontro de Esaú e Jacó. Quando Jacó olha para Esaú diante do convite que lhe é feito, diz: não, eu não posso. Eu não posso seguir esse modelo, porque eu mataria todas as ovelhas que estão comigo, elas são fracas. A experiência da dor de Jacó, não apenas no Val de Jaboque, mas ainda no encontro dele com Labão, fez ele entender que o que Deus deu para ele não era um rebanho qualquer, não era um rebanho produzido por homens e por um engano, mas por uma revelação e uma direção. E agora ele precisava ter essa compreensão. Por favor, alguém precisa se permitir. Essa mensagem é para alguém, é para essa casa, essa mensagem é para o Brasil. Deus vai colocar um desespero no teu coração por ele. Não, você não entendeu, você não entendeu. Deus vai colocar um desespero no teu coração por ele, um amor como nunca antes, uma sede por ele. A unção que nós precisamos, ela não nasce do esforço, não nasce da estratégia, ela não nasce da nossa capacidade. A unção que nós precisamos, ela vem da fonte. E por isso Cristo é a fonte. Ele continua. O verbo permanecer está ali. Permaneço em mim. Sem mim, nada podeis fazer. É o coração do texto. É o coração da mensagem para os seus discípulos. Sabe, se por alguém pertinho assim, é um nível de conexão, é um nível de relacionamento. Eu acho que Digão deve ter experimentado isso muitas vezes, não só ele, mas muitos de nós, que às vezes nós estamos ali no nosso momento de oração e de repente, sabe, a gente está cada um na sua forma, uns na sua chapação, outros na leitura. Eu costumo pregar para mim mesmo quando eu estou no meu momento com ele, e eu falo: Jesus, foi legal, não foi legal? Às vezes eu profetizo para mim mesmo, às vezes saem umas canções, eu gravo, falo maravilhoso. Quando eu ouço fora da unção, eu falo: misericórdia. Mas a gente sabe que a gente permanece quando o horário se vai, quando ele é a nossa agenda, quando nenhum sonho ocupa mais. O único sonho que temos é de vivermos intensamente nele. Ele está dizendo para você: sem mim nada podeis fazer. Essa igreja vai ser autêntica, ela vai ser relacional, ela vai ser simples, mas ela vai ser carregada de uma unção que não é fruto de esforço, é fruto de dependência. O nível da tua dependência será o nível da tua unção. Acho que você não entendeu o que eu disse. Os avivamentos bíblicos, os avivamentos da história da igreja, eles foram marcados por um nível de dependência. Sabe, não é uma visita ocasional, não é um dia ou outro, não é algo líquido, distante. Essa igreja será marcada por profundidade. A sua vida será marcada por profundidade. Pode falar para alguém: você vai desaparecer do mapa. Pode falar, fala. Você não quer porque você quer palavrinha de efeito hoje. Fala para alguém: você vai desaparecer do mapa. Mas Deus vai te encontrar no secreto. Ele está construindo algo que não é provisório. É sobre habitar continuamente. Eu tinha apenas 21 anos de idade, Fernando. A denominação me designou, e eu, auxiliando a igreja em Copacabana,
O pastor estava doente e eu confesso para você, eu estava feliz que o pastor estava doente. Eu estava tendo a oportunidade para pregar. A minha juventude, então, eu não era apenas o líder dos jovens, eu era o líder da libertação, eu era o pastor do domingo. E o pastor ficava feliz, me parece que ele queria ficar mais doente porque ele queria botar gás em mim. Ele voltou, ele era um juiz. E ali me aconselharam, vamos falar com a convenção. Você tem que começar uma obra. E eu estou pronto, claro que eu estou pronto. Qual é a congregação que eu vou assumir? Qual é a favela? Eu estou em Copacabana. De repente alguém me fala de um espaço e eu fui conhecer o espaço, chamei a minha esposa para conhecer o espaço. Era um sábado, estava chovendo, era dentro de uma favela. Quando paramos o carro, aqueles homens encapuçados, armados, aquele conflito da realidade das comunidades. Não dá para culpar a polícia, é uma questão mais profunda, não dá para a gente simplesmente dar uma opinião sem conhecer a realidade. Eu trabalhei por 2 anos no Ministério da Justiça, dentro das comunidades do Rio de Janeiro, e eu sei exatamente o que é isso. E eu me lembro que eu me apaixonei. E não sei se era a aventura dos 21 anos de idade, e eu falava, Cíntia, é aqui. Ela, como assim? É aqui. Ela, você está ouvindo? Eu falei, eu estou ouvindo. Está mexendo comigo isso. Será que você nasceu para ser policial? Porque eu disse, não. E eu lembro que começou. O primeiro culto foi incrível porque tinha muita gente. Uma igreja denominacional. Aparece pastor de todas as regiões, caravanas. No outro domingo não tinha mais ninguém. Eu cantava, eu pregava, eu dirigia. A esposa limpava o salão. Mandaram um casal de diáconos para servir e mais um outro casal. Ele era presbítero. E eu ficava na porta da favela dando panfleto. Qual é, pastor? Tranquilo, para aparecer lá. Parece. Até que eu ganhei o primeiro. Batata. Batata era o cara que fazia a condução das drogas de uma favela para o outro. E ele, vou ficar colado com você agora. Eu falei, cola comigo, Batata. E assim as coisas foram acontecendo. Mas não era fruto de estratégia. Não era fruto da nossa capacidade de fazer igreja. Eu acho que eu não sabia nem dar a ceia. Eu não sabia nem as cerimônias, a não ser o que eu aprendi no seminário. Era fruto de dependência. Quando nós dependemos dele, os recursos acontecem. As pessoas chegam, a obra floresce. De repente, o Senhor começa a ser glorificado com os frutos. E por favor, o problema aqui não são os frutos. Mas nós não produzimos frutos sem primeiro permanecermos nele. Alguém está aqui comigo, sim ou não? Então, permanecer é estar continuamente em Cristo. Uma das marcas dessa igreja vai ser dependência espiritual. Uma das marcas mais profundas de uma nova geração que Deus vai levantar para empreender, para sonhar os sonhos de Deus, para se tornarem homens e mulheres que vão manifestar o reino na economia, nos negócios, em qualquer área possível, vai ser dependência. Antes você não comprava algo porque você não tinha dinheiro, e agora você não compra porque Deus não te deu uma palavra. Antes você não se movia porque você não sabia para onde ir, agora você sabe, mas você quer a confirmação de Deus. É por aqui. A dependência que Jesus convida os seus discípulos é a única forma deles conseguirem suportar e viver. Por quê? Porque quem não permanece se perde. O texto diz, é lançado fora. Talvez essa seja uma das advertências mais sérias do ministério de Jesus para os seus discípulos. Você não foi chamado para ser só uma madeira queimada, descartada. Você foi chamado para ser um ramo que dá fruto. E a única forma da gente dar fruto, sabe,
é viver uma vida autêntica, viver uma vida relacional com Cristo. É isso que o texto está dizendo. No 7 ele continua dizendo: se permaneceres em mim, pedireis o que quiserdes. Sabe, eu tenho aprendido, Digão, você é um cara experimentado sobre oração, assim como tantos outros aqui. Eu tenho aprendido a orar à vontade de Deus. Pedir tudo não tem coerência se o que nós pedimos contraria os valores do reino. Deus não vai dar nada para a gente se perder. Eu não estou pedindo um ministério maior. Eu estou pedindo para estar no centro da vontade. Se o Senhor me confiar uma igreja de 50 membros, eu estou feliz. Mas se o Senhor tem para mim uma igreja de milhares, eu estou feliz. Se o Senhor me conduzir para a África agora, eu estou feliz. Se o Senhor me mandar de volta para a favela, era tudo que eu queria. Não conto para a igreja que eu pastorei hoje, foi a minha melhor temporada. Chegava na igreja 6, ou melhor 5, orávamos. Às 6 tomávamos café, eu e o André. Ele era o porteiro da igreja, ninguém mexia com a gente. Ficou cheio de Deus. Ver aqueles jovens da favela virarem advogados, como o gerente da Rocinha. Ver aqueles jovens da favela virarem gestores, casarem, psicólogas. É entender que eu estava nele e olhar para o todo. Talvez a minha petição seria outra. Se vocês permanecem em mim, vocês vão pedir tudo. A primeira ideia que vem é que, uau, casa, carro, tudo bem, não há problema nenhum. Quantos querem um carro novo aqui? Tudo bem. Se essa for a vontade de Deus, eu quero. Sabe qual foi o melhor carro? Sabe qual foi o melhor carro que Deus me deu? Eu tinha bons carros. Com 23 anos eu contei que eu tive que entregar tudo. Com 21 anos eu tinha loja de roupa, eu tinha agência, eu tinha fábrica. Vim de uma família de empresários. Mas com 23 anos eu tive que queimar minhas carroças. Meu pai enlouqueceu. Eu te preparei para ser executivo. Eu falei, perdeu, mané. E eu vi meu pai se sentir muito honrado em ver as minhas entregas. Mas sabe qual é o melhor carro que eu tive na minha vida? Vocês estão preparados? Não vão ficar constrangidos? Não vou decepcioná-los, vocês? Ninguém vai ficar em crise aqui. Mas o pastor tinha esse carro. Ninguém vai ter esse problema aqui? Não vai ter. Era um Gol 94, quadrado, vermelho, todo batido, de uma viúva. Eu tinha semeado meu carro para construir a primeira escola nossa dentro de uma favela. Antigamente, construção não era como era hoje. Você vendia um carro, fazia uma construção. Hoje você vende o carro, você compra o piso. E eu lembro que a viúva me via chegando em casa dos cultos, falou assim, pastor, e ela com o cigarro dela, eu vejo o senhor indo para a igreja, voltando, o senhor agora sem carro, o que aconteceu? Eu vendi meu carro, vendeu, então compra do meu marido, morreu, ficou aí, compra aí, eu vendo. Eu falei, quanto que a senhora quer? Ela disse, R$900. Eu disse, é meu. E eu comprei, e no próximo domingo, eu cheguei na igreja, o pessoal ficava me olhando e falou assim, pastor, o que aconteceu? Meu pai, eu não estou acreditando que você está fazendo essa vergonha, porque o carro estava muito ruim. O carro estava tão ruim, que eu desfrutei tanto daquele carro. Eu falava para a esposa assim, Cíntia, prepare o isopor, 2 cocas, sanduíche natural, vamos sair de Niterói, vamos lá para Búzios hoje. Ela, para Búzios? Quem vai levar a gente? Poçante, pô. O sangue do cordeiro, o apelido do nosso carro. O sangue do cordeiro, você vai com ele? Vou. E tem mais, vou parar do lado da BMW, dos melhores carros lá na praia. Nós vamos ficar o dia inteiro na praia. Mas eu estava no centro da vontade de Deus. Eu olhava para minha conta assim, por todo o histórico, por toda a relação bancária, todos os créditos aprovados. Mas eu não tinha uma palavra de Deus para comprar um carro. Eu tenho saudade daquele tempo que para comprar o carro eu perguntava, Senhor, é o tempo? Eu tenho saudade quando a gente orava 40 dias antes para perguntar para o Senhor qual era o tema da conferência. Hoje não, ChatGPT, qual é o melhor tema da conferência? O melhor tema da conferência pode ser esse e aquele, tudo bem que podemos usar as ferramentas,
mas nada vai substituir a nossa permanência. Versículo 7 vai nos ensinar, pastor Natanael, que tanto respeito, a orar de acordo com a vontade de Deus. Quando nós estamos alinhados com a vontade de Deus, não tem problema, pastor. Todas as coisas acontecem e convergem de acordo com o seu propósito. Posso ouvir um amém? Amém. Essa permanência traz o que eu chamo de alinhamento. Não é sobre pedir o que queremos, mas é sobre alinhar o nosso coração. Eu diria que é uma intercessão frutífera. E no verso 8, nós vamos olhar o quanto Deus é glorificado, não pelo nosso esforço, mas pelo nosso fruto. Eu quero compartilhar algumas chaves. Eu não sei se eu tenho tempo ainda. Eu tenho tempo. Pode ser que Ele venha e faça algo a mais. Algumas verdades que o Senhor colocou no meu coração sobre a verdadeira unção para uma casa como essa. Uma casa que não vai fluir do seu esforço, mas da sua permanência. Primeira chave, o primeiro tópico, primeiro ponto. Lembre-se sempre, a fonte da unção é a videira. Não tem nada que vocês possam viver sem Cristo. Não dá para fazer a obra de Cristo sem Cristo. Não dá para fazer a obra de Deus sem Deus. E a gente às vezes não percebe, a gente se perde. E nesse auge ministerial ali que eu vivi, um tempo incrível, a gente cresceu tanto dentro da favela. A favela venceu. Que a favela tinha uma clínica, a favela tinha uma escola, a favela tinha uma igreja de milhares de membros. A gente tinha mais de 200 células dentro da favela. Houve um avivamento de conversão, de obra social. Pra você ter uma ideia, a autoridade máxima da cidade, a prefeita da cidade, passou a frequentar a nossa igreja. Orava às 5 horas da manhã todos os dias. Uma igreja fervorosa em oração. A gente abria a igreja e eram 400 pessoas orando, 500 pessoas todos os dias, 5 horas da manhã. Mas a gente começa a crescer, a gente para de consultar. Aí eu lembro que um dia eu falei, não, Deus está chamando a gente para o programa de televisão. Todo mundo tem, a gente vai ter. Naquela época eu não usava barba, mas eu já achava que podia ser o Silas Malafaia. E aí eu vi o programa e nós entramos no programa de televisão, ficamos 2 anos e bombava. E de repente, um dia eu falei, Senhor, agora como é que a gente vai pagar, renovar o contrato? O programa de televisão que o Senhor nos entregou. Eu falei assim, eu não entreguei programa de televisão para vocês. Eu nunca nem mandei vocês entrar em programa de televisão. Eu falei, 2 anos. Eu falei, vidas foram salvas. A minha palavra, ela por si só cumpre o seu propósito. Não importam, Paulo disse, quem prega pode pregar até por vaidade, mas a gente vai se distanciando quando a gente vai crescendo. O perigo não é quando a gente começa, o perigo é quando a gente cresce. O crescimento gera independência. Sabe, eu tenho alguns segredos com Deus que eu posso compartilhar com vocês, que são segredos que precisam ser permanentes na minha vida, como por exemplo, não deixar de orar às 5 horas da manhã. Não deixar de tempo em tempo, sabe, dar um tapa na vaidade, seja entregando o carro que eu comprei, seja raspando a cabeça, seja fazendo alguma loucura que coloque a minha alma no lugar. A minha mulher fala, mas acabamos de pagar o carro. Eu falei, mas nós vamos semear. Seu cabelo acabou de crescer, vou raspar de novo, cuidado, fica tranquilo. Mas por quê? Porque é uma forma da gente permanecer naquele lugar. Porque ninguém vai se perdendo. Ou melhor, ninguém se perde, vai se perdendo. Então, permanecer é reconhecer que Ele é a fonte de tudo que a gente precisa. Diga comigo, Ele é a fonte. Diga, a videira é a fonte. Diga, você é o ramo. Diga, o ramo não cria frutos. Diga, você carrega a unção. Então você vai carregar a unção porque você está na videira. Agora, se você não está na videira, você só é uma madeira seca. Você pode fazer até barulho. Você pode até expressar alguma coisa que transmita essa igreja. Sabe, eu aprendi na minha vida que sem Ele, eu sou apenas uma madeira seca. Então, não tem jeito. Ele sempre vai me pegar. E quando Ele não me pega, a minha mulher me pega. Porque uma das formas que Deus usa quando você não está ouvindo o Espírito Santo é a sua mulher. Essa era a hora das mulheres dizer, eu creio nisso.
Essa é a hora das mulheres aplaudirem. Porque é incrível. Por isso que todo rapaz tem que casar na hora certa, viu? E toda moça também. Agora era a hora do pessoal que está com os 40 atrasado no casamento. Fala, Senhor, eu recebo. Porque pode ser hoje a unção que vai desencalhar você, minha irmã. Pode ser hoje. É incrível quando eu começo a achar que estou tudo resolvido. A mulher fala assim, ei, cadê o homem de Deus? Cadê o homem que depende de Deus? Você perguntou ao Senhor? Esses dias quase que eu me enrolo. E eu saí para alugar eu não sei se vocês falam chácara, sítio, fazenda, um lugar de acampamento para a nossa igreja. E a gente gasta muito, investe muito. Falei, vamos comprar a propriedade. Foi eu e um dos membros do conselho. E eu estava com medo demais da minha esposa, qual era a opinião dela sobre esse tema. E eu comecei a orar e fui. E aí, olhamos um sítio, olhamos outro. E eu disse para o moço, a gente aluga, dá para pagar tanto? Eu falei, eu não alugo, para você eu vendo. Eu disse, cuidado, é o que eu compro, hein? Eu vendo. Quanto que o senhor quer? Tanto. Bigodudo lá, fazendeiro, eu falei assim, ó, esse tanto não dá para dar, mas eu posso fazer uma proposta com respeito? Ele, pode fazer, que eu sou homem de palavra. Meu bigode vale mais do que escritura. Eu falei, realmente, é grosso. E aí ele falou, pega o papel e bota aqui. Eu na fazenda do homem. Aí eu olhava para o pastor Carlos, que é o líder do nosso conselho de governo da igreja. Aí ele, 60 parcelas sem juros, 100 mil de entrada, o preço do aluguel que você não quis receber vai ser o preço da parcela. Aí eu olhava para mim assim, aí eu entreguei. Eu olhando a cintura dele, vi se tinha uma arma, uma peixeira, alguma coisa. O que o senhor achou? Eu disse, é isso? Eu disse, é. Ele, então você vai assinar aqui? Eu falei, não, mas não posso assinar, tem um conselho da igreja. Você vai assinar aqui. Eu falei, não posso assinar. Não, assina o papel, mesmo que você não queira, mas se eu assinar minha palavra, assina aqui o papel. Assinei. Aí olhou para o pastor Carlos, que é do conselho militar, funcionário federal. Aí eu falei, você vai assinar? Ele falou, é claro que eu vou assinar. Eu falei, o que eu vou falar para minha mulher? Cheguei em casa, falei, amor, vai ter a reunião do conselho, mas eu queria te preparar antes. Ela, o que você fez? Aí eu falei assim, acabei de empenhar a palavra que nós vamos comprar a fazenda para fazer o nosso centro de treinamento nosso, preparar a próxima geração. Ela olhou para mim assim, é de Deus. São promessas que foi gerada há 23 anos em oração. Deus, irmãos, eu não sei se você já fugiu da conversa difícil com a sua mulher. Nunca, né, Natanael? Você fica suando aqui assim, vai escorrendo. Então, quando você não ouvir o Espírito Santo, ouça a sua. Vocês ficaram felizes agora, né? A irmã estava feliz. A irmã já está pedindo conta conjunta, já está pedindo Pix, já está ali no alinhamento de novas compras. Você pode aplaudir o Senhor? Então Ele é a fonte, amém, queridos? Segundo lugar importante, a poda é parte do processo. Vocês ainda vão ser podados. Ela vai continuar. Se você dá fruto, Deus vai podar. Não tem como dar fruto sem ter poda. Minha família mexe também com terra. E é incrível, você vai lá no palmar, você vai ver lá as laranjas. Você vai ver que se não podar, depois de frutificar, vai dar problema. Sabe, a poda que você vai tentar evitar é um propósito que você vai estar abortando. Às vezes nós estamos a uma poda de uma nova estação. E Ele vem podando, e Ele vem mostrando. E acontecer a maior poda de todo o tempo. É incrível olhar e perceber que Deus, no meio da nossa caminhada, Ele vai sempre trabalhar os excessos. Ei, quando Ele começar a mexer nos excessos da tua vida, quando Ele começar, diante de tudo que vocês vão viver, sonhar, crescer, porque no meio do nosso crescimento vai ter muita coisa que a gente vai trazer que não foi Deus que trouxe. Tem pessoas que a gente vai permitir estar aqui e a gente vai ter que falar, Senhor, eu me lembro de um amigo meu, pensa num profeta. Eu tinha medo quando ele profetizava. Eu falei, meu Deus do céu, isso é bruxo, o que é isso?
porque o nível de intensidade dele era assim, era em detalhes, era com precisão. Mas um dia o Senhor me mostrou que eu precisava cuidar dele, e cuidar dele não era, sabe, franqueando a plataforma para ele estar na plataforma, era abrindo meu coração e preparando um ambiente de mesa e ser um onesíforo para lavar os pés dele, para que ele voltasse a ter fôlego ministerial. Eu me lembro que eu tive que ter a conversa difícil com esse amigo. Eu disse: amigo, quero dizer a você que eu não vou te trazer mais. Mas eu fiz alguma coisa na pregação. Eu falei: não é na pregação, é na sua vida, é na sua família, é na forma que você, sabe, não se ama e não se preserva. E ele está fora do país, a gente tem cuidado. Esses dias ele me ligou e falou assim: cara, obrigado por você ter sido um amigo que falou para mim o que apenas aqueles que queriam usar a minha unção não tinham coragem para falar. Então, a poda, ela faz parte da vida cristã. A poda faz parte, sabe, do próximo nível, faz parte da unção que vai ser liberada. Se você está dando fruto, ele vai tirar o excesso. Ela é dolorosa, mas ela aumenta o nível da unção. Nesses dias, o que Deus está fazendo na igreja brasileira é podando. Por quê? Porque Deus não vai perder. Você pode reagir? Ei! Eu tenho uma palavra profética para você, de forma individual, não como igreja, no sentido coletivo. Deus falou para mim que Ele vai tirar alguns excessos da tua vida. Ah, você não gostou, né? Ah, quando foi o carro você falou eu recebo, quando foi a poda eu estou fora. Ele é o jardineiro, Ele sabe trabalhar, Ele sabe costurar a nossa vida, Ele vai mexendo, Ele vai ajustando. Deus não tem problema com as conversas difíceis. O amor de Deus é tão zeloso por nós, é tão poderoso, filho. Irmãos, eu fico doido para profetizar já. Eu fico doidinho, eu fico assim, é horrível, né? É uma coisa estranha que você está... Mas eu vou ser fiel ao que Deus falou. Como me deram até 4 horas da manhã, você vai dormindo, depois você acorda, você dorme, depois você acorda. Mas nessa hora da poda agora ninguém fica dormindo. Porque você está um detalhe. Você está um detalhe de um grande romper na tua vida. Você está um detalhe de um grande romper da tua vida. O Senhor te diz que as coisas vão para o lugar como Ele quer. Sabe, o que o Espírito Santo está fazendo é trabalhando, não provisoriamente na tua vida. O que o Espírito Santo está fazendo é uma obra definitiva, uma obra concreta. Não é ilusão, não é, sabe, emoção, não é especulação, sabe, são definições. Então, esse processo, ele vem justamente precedendo uma ampliação da unção, um nível de frutificação, algo tão poderoso. As suas melhores fases vão vir nos tratamentos mais difíceis que o Senhor vai gerar. Diga comigo, é dolorosa, mas gera um peso de unção. Agora, sabe o que eu aprendi? Que Deus não pune a gente na poda. A poda é uma manifestação de amor e de cuidado de Deus. É uma forma de Deus nos proteger. Terceiro lugar, cuidado com a desconexão. O perigo da desconexão. Por quê? Porque atividade não é presença. Atividade não é presença. E vai ter muita atividade, mas às vezes a gente vai confundir atividade com presença. O que é isso? Ativos no altar, desconectados no secreto. Ei, as minhas melhores pregações foram nos ambientes mais, sabe, limitados. Eu me lembro de uma pregação, uma igreja que por anos tentava me levar para a conferência de jovens, nunca conseguiu. E aí eles foram firmes e falaram: por que nunca pode? Porque é na favela? Porque a igreja é pequena? Eu disse: porque a agenda não dá realmente. Mas se vocês marcarem um domingo, eu abro mão do culto de domingo, que eu prego na igreja, eu vou. Irmãos, chegou eu e chegou o Caveirão junto. A igreja, eu entrei na favela no dia que o Caveirão estava, a chapa estava quente. Você vê como é que a gente vai falando?
Carioca é terrível, né? Já tá aqui. Já fica ali assim. E eu lembro que eu cheguei àqueles jovens e Deus me deu uma graça, foi uma pregação incrível. E aí a pastora da igreja falou assim: mas não acabou ainda. E eu falei: meu Deus, eu preguei 1h20. E lá, aquela igreja de comunidade pentecostal, você não prega assim não, porque o Senhor, meu Deus, meu Pai está fazendo, e Deus está fazendo isso. É aquele movimento, aquela correria. Aí a pastora falou assim: mas não acabou ainda. Eu disse: não acabou, pastor, amém, vamos receber a pastora. Ela falou assim: você sabia que por mais de 20 anos, todos os dias, um dia Deus me mostrou você, e eu oro por você todos os dias da minha vida. Essa igreja ora por você, e por tantos anos a gente estava tentando trazer você aqui. Aí o coque dela chegou a subir, né? Aí eu falei: pronto, outra mãe na fé. E ela começou a falar e chorava. Meu irmão, ela começou a profetizar na minha vida. Meu irmão, eu falei: que bicha profunda é essa? A mulher começou: há 20 anos, sem me conhecer, um dia Deus me mostrou a ela, e ela começou a orar pelo meu ministério. E ela disse: e tem mais, abra as mãos para receber. Eu falei: eu estou pronto, papai, entrega tudo. E ela foi entregando África, foi entregando nações, ministério, família e tal. Eu estava destruído já, no bom sentido. Eu falei: por que eu demorei tanto vir nesse lugar? E aí de repente entra a líder de jovem com o líder e me traz uma cesta. Essas cestas que às vezes a gente dá, ou já deu, ou já ganhou. Em alguns lugares está na moda, outros fora de moda. Uns gostam, outros não gostam, com um monte de coisinha dentro. Só que na verdade ela trouxe uma cesta, e dentro da cesta tinha mamadeira, fralda, chupeta. Cada menino da favela, com seu dinheirinho, comprou um item, porque sabiam que a minha mulher, depois de 14 anos, ficou grávida, e eles queriam honrar a minha casa. Aí, meu irmão, aí eu falei: Deus, você foi violento hoje. Eu nunca poderia ter ganhado algo. Eu vou contar para vocês. Foi a maior oferta que eu recebi em todo o meu ministério. Não é atividade. Não é atividade. Não é atividade. Ministério não é atividade. É a presença. Alguém está aqui? A nossa alma se seca onde não há presença. O ministério acaba onde não há presença. O sentido do propósito se perde onde não há presença. Então Deus não quer você ativo no palco. Deus quer você ativo no secreto. Não adianta você estar vivo aqui e estar morto lá. O Senhor está falando comigo que essa casa vai ser uma casa viva. Não, você não está entendendo nada. E outra coisa, pastor, você veio para cá para ouvir essa mensagem. Desculpa, vocês são líderes generais que eu respeito, mas a dimensão do teu ministério vai ser realmente não as atividades, vai ser a forma que Deus vai conduzir você no secreto. Alguém pode dizer isso? Então você não vai correr por fora e morrer por dentro. Você não vai fazer muito e desfrutar pouco. Quarto lugar, diga comigo: fruto atrai a unção. Então a evidência da unção é fruto, e não é a fama. Tem muita gente que tem fama e não tem unção. Essa casa vai ser uma casa de unção, e a unção dessa casa vai atrair as pessoas. Se prepare para receber as pessoas carregadas pela unção. Se prepare, porque vai ter gente entrando aqui aos prantos, vai ter gente entrando pulando, vai ter gente entrando cantando, vai ter gente entrando. Ei, presta atenção. Essa casa, embora é bom ver que é bíblica, é bom ver que tem toda uma liturgia muito dinâmica na própria identidade, não tem nada forçado, mas deixa eu te falar uma coisa: o que o Senhor vai fazer com vocês não vai dar para vocês controlarem. Vocês não vão controlar os cultos dessa casa. Não vão controlar os cultos. Não vai conseguir controlar nem as músicas. Não vai conseguir controlar. Ah, Jesus. Ah, meu Deus, olha a confusão que eu estou arrumando aqui. Você não vai conseguir controlar nem o tempo da mensagem. Ah, mas tem ordem, tem decência. É, mas quando Ele quer fazer, Ele também faz. É nesse lugar
A unção sem fruto é uma performance disfarçada. Então, se tem unção, tem fruto. Se é o verdadeiro fruto, tem a unção. Não é performance. Quinto lugar, eu preciso correr. O que vai sustentar o fluir dessa casa? A intimidade. A intimidade sustenta o fluir. Eu estou aqui desesperado que eu não vou poder fazer a oração das 5 horas da manhã. Meu voo, misericórdia. Eu já liguei e falei, amor, como é que vai ser? Agora que eu fui ver o voo é 5h40. Eu falei, Senhor, eu vou chegar no aeroporto cedo. Quando for 5 horas eu vou ficar no meu cantinho ali, como eu já fiz várias vezes, ninguém vai entender nada. Eu me lembro que algumas vezes o Senhor falava para mim, eu quero você andando descalço nas nações. Você imagina eu. Uma das minhas maiores experiências espirituais que eu tive foi aqui em Florianópolis. Eu estava no jejum de 40 dias, o Senhor mandou eu usar branco e azul. E eu andando descalço. E eu chegava em tudo quanto é lugar descalço, ninguém entendia nada. E foi aqui que eu tive um arrebatamento de sentido. E eu vi, nesse arrebatamento de sentido, está ao vivo? Tá. Está ao vivo? Prazer, vamos ao vivo. E eu vou falar estrategicamente, né? E eu tive um arrebatamento de sentido, uma experiência espiritual. E nessa experiência espiritual eu estava aqui. E minha mulher ali do meu lado, e naquela experiência espiritual eu vi um grande caldeirão. E eu me deparei com um principado do Brasil que habita nesse ambiente. E ele falava, para mim, é aqui que eu corto a cabeça dos profetas dessa nação. E eu tive uma briga ali, corporal ali. Mas foi na obediência de ouvir a instrução do Senhor. Eu lembro que para mim era vergonhoso. Como é que eu vou andar descalço? Como é que eu vou entrar em grandes igrejas descalço? Como é que eu vou entrar na igreja domingo descalço? Como é que eu vou entrar nos Estados Unidos descalço? Eu entrava nos Estados Unidos. A imigração nunca me parou. O pessoal ficava até me olhando, ficava até com medo, ninguém queria sentar do meu lado. Imagina o cara chegando, branco e azul, descalço, cabeludo, barbudo. Sabe, o Senhor está te chamando por umas coisas que tem a ver com sensibilidade. E não vai encaixar nas mentes religiosas. E não vai promover escândalo, porque se é Deus que direciona alguma atitude nossa, o Senhor vai te visitar nesses dias. O Senhor nesses dias vai te visitar com instruções muito claras e definidas. Sabe, eu vejo como um pergaminho que o Senhor te entrega e está tudo tão... E está tudo tão claro. E isso vai marcar um tempo de um findar de uma poda na sua vida. E o início de uma unção diferenciada. E essas instruções vão te levar a um nível de unção que você ainda não experimentou. Isso vai ser como uma marca. Essa unção, quando ela for estabelecida sobre ambientes e pessoas, ela vai deixar uma marca como um carimbo mesmo. Isso vai ser tão glorioso, porque nesses dias Deus está preparando para você frutificar como você nunca frutificou. Muitas coisas que você frutificou, muitas foram poderosas, outras foram necessárias. Mas o que o Senhor está dizendo para mim, que vai te entregar nesses dias, é inaudito. Grave essa palavra, inaudito. É inaudito. É inaudito. Queremos mais da tua presença, mais. Toca. Mais. Queremos mais da tua presença. Queremos mais da tua presença, mais da tua presença. Não sei se você pode ficar em pé, eu queria concluir em pé. Eu tenho alguns pontos ainda, mas eu sinto óleo fresco. Eu sinto óleo fresco aqui nessa noite. Algumas pessoas estão sendo atraídas à autenticidade, outras ao recomeço de tudo, outras para experimentar o que nunca viveu. O Senhor está fazendo isso aqui. A intimidade vai sustentar o fluir. A unção é sensível, ela responde à presença. Quanto mais você permanece, mais você carrega. Você não vai sair da nuvem, é ali, é detalhe. Eu li em algum livro, não me lembro qual, sobre avivamento. Faça as mesmas coisas que você fez para que a unção e a presença fosse estabelecida. Não mude, fique ali acompanhando o movimento. Sabe, são as coisas, são os detalhes.
O meu ministério começou às 5 horas da manhã. Foi a partir das 5 horas da manhã que a igreja começou a romper, que eu comecei a experimentar. E na verdade, oração não é um ministério, oração faz parte da essência da vida cristã. Jesus disse: orai comigo 1 hora. Eu não quero estabelecer um padrão, mas eu estou falando sobre esse lugar onde nós vamos, sabe, sustentar o fluir. Qual o tema da mensagem? Fala para o seu irmão: fique perto. Fala para alguém: quanto mais perto, mais você flui. Diga para alguém: quanto mais perto, mais flui. Eu tenho uma palavra para você. Você quer ficar perto? Ou você quer apenas sobreviver por um tempo? Isaías 43:19, se não me falha a memória, eis que eu estou fazendo uma coisa nova. Deus está fazendo algo novo. Eu vejo como um símbolo profético dessa casa. Eu vi que tem a cruz, eu vi que tem madeira no altar, e na minha cabeça, pelo menos, a gente vai remetendo tudo isso. Mas essa casa vai ser uma casa muito autêntica. Muito autêntica. A autenticidade não é ser mal educado, não, gente. Não é isso que eu estou falando. É uma marca distinta. Deus está dando para você. Uma marca distinta. Uma marca distinta. Sabe, Deus está colocando algo específico sobre vocês. Eu não sei para quantos fazem sentido, mas eu sei que essa mensagem é para essa casa. Se você crê que essa mensagem é para essa casa, eu quero que você de alguma forma reaja. Eu quero que você se coloque diante dele. Essa noite Deus está nos chamando a permanecermos na simplicidade. Deus está, meu Deus, o Senhor está nos chamando para perdermos as forças hoje.